Olá pessoal, sou Fernando, professor da Rede Estadual de Minas Gerais. Estamos estudando para o concurso da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, cargo professor do ensino fundamental e médio. Pois bem, seguindo o edital, chegamos ao item 15, observação de aula e avaliação do desempenho docente. Então esse é um livro do Pedro Reis, um português, ok? Que a gente vai começar a estudar a partir do capítulo 1, a observação de aulas e o desenvolvimento individual e organizacional. Então, esse capítulo está dividido: finalidades da observação de aulas, tipo de observação de aulas, o papel decisivo do mentor ou supervisor, a observação de aulas como processo colaborativo. Pois bem, vamos iniciar então com as finalidades da observação de aulas. Então, a observação desempenha um papel fundamental na melhoria da qualidade do ensino e da aprendizagem, constituindo uma fonte de inspiração e motivação e um forte catalisador de mudança na escola. Infelizmente, o fato de alguns sistemas de ensino e algumas escolas associarem a observação exclusivamente à avaliação de desempenho e à atividade inspectiva desencadeia reações negativas relativamente a esta atividade. Então, este trabalho pretende contribuir para a eliminação da carga negativa e do estresse associados à observação de aulas. Para tal, apresentam-se propostas de observação centradas no desenvolvimento profissional dos professores, que podem ou não estar associadas a uma avaliação formal do desempenho docente. Pois bem, para tal, a observação é integrada em processos colaborativos e diferenciados, adequados às necessidades de desenvolvimento de cada professor, os quais são dinamizados por comunidades de aprendizagem constituídas pelos próprios docentes da escola. Nestas situações, costumam coexistir vários tipos de observação de aulas, que a gente vai observar agora. 1. A observação destinada a avaliar o desempenho dos professores e da escola. A observação de aulas constitui um ótimo processo para os mentores ou supervisores recolherem evidências que lhes permitam tirar conclusões e proporcionar feedbacks aos professores e estabelecer, com estes últimos, metas de desenvolvimento. 2. A observação de práticas consideradas interessantes, nomeadamente aos do mentor ou supervisor ou de outro colega, com o objetivo de promover, por exemplo, o contato com uma diversidade de abordagens, metodologias, atividades e comportamentos específicos. Aprende-se muito através da observação e o ensino não constitui uma exceção. A observação regular de aulas e uma discussão de qualidade sobre o desempenho constituem um componente extremamente importante do processo de desenvolvimento pessoal e profissional de qualquer professor, independentemente do seu nível de conhecimento e experiência. E 3. Neste caso, a observação e a discussão das informações recolhidas destinam-se a ampliar tanto os conhecimentos e as capacidades profissionais do observador como do observado, constituindo um catalisador importante de aprendizagem e mudança. 3. A observação em que o professor tem a possibilidade de selecionar tanto o foco da observação como a pessoa que considera mais qualificada para observar e apoiar o seu desenvolvimento profissional. Pretende-se a criação de um clima de respeito, apoio e desenvolvimento mútuo. O foco da observação centra-se em aspectos relativamente aos quais o professor observado deseja obter comentários e sugestões de melhoria. Por vezes, os professores observam as aulas uns dos outros, alternando os papéis de observador e observado. Pessoal, então aqui tem um quadro de algumas finalidades da observação de aulas. Então vamos lá, ali, diagnosticar os aspectos, as dimensões dos conhecimentos e da prática profissionais a trabalhar, melhorar, adequar o processo de supervisão às características e necessidades específicas de cada professor, estabelecer as bases para uma tomada de decisão fundamentada sobre o processo de ensino e aprendizagem,
avaliar a adequação das decisões curriculares efetuadas pelos professores e, eventualmente, suscitar abordagens ou percursos alternativos, proporcionar o contato e a reflexão sobre as potencialidades e limitações de diferentes abordagens estratégicas, metodológicas e atividades, desenvolver diferentes dimensões do conhecimento profissional dos professores. Então, aí, algumas das finalidades da observação de aulas. Depois, os tipos de observação de aula. Então, existe a observação informal, que se constitui. Entre os métodos de observação informal, destacam-se as visitas de curta duração, ou do supervisor ou do diretor às aulas dos professores com os objetivos de os motivar, valorizando seus sucessos, monitorar as práticas de ensino e proporcionar apoio no caso de ser necessário. Geralmente, essas visitas duram menos de um tempo letivo, 15 a 20 minutos, focam-se em aspectos específicos, por exemplo, metodologias de ensino, gestão do tempo, transição entre atividades educativas, interação com os alunos, tipo de questionamento ou gestão do trabalho em grupo, e são seguidas por uma breve reunião de discussão sobre os aspectos observados. Podem também envolver a calendarização de futuras observações, principalmente quando é detectado algum problema. Então, aqui tem o quadro com algumas orientações para a observação informal de aulas. Então, não discriminar os professores, observar frequentemente, focar a observação e desanuviar o ambiente, ok? Então, que a mensagem seja passada da forma mais fácil, Então, isso é o desanuviar o ambiente. Pessoal, quem quiser parar e dar uma lidinha aqui nos quadros, pode fazer. Eu vou dar sequência para não ficar muito pesado o vídeo. Então, continuando com as orientações. Valorizar os sucessos, fornecer feedback, e estimular as observações por convite, ok? Então, o convite de um para o outro, de estar ali observando, é importante. Então, seguindo, agora para a observação formal. Ao contrário das observações informais de aulas, as observações formais incluem uma reunião de preparação e planejamento da observação. Geralmente, a observação formal de aulas é fortemente influenciada pelo modelo de supervisão clínica e envolve a repetição cíclica de uma sequência de fases, que são elas: uma sessão pré-observação para conhecimento dos objetivos e das estratégias de ensino, aprendizagem e avaliação previstos para a aula e para a negociação dos focos específicos e procedimentos da observação, a observação da aula, a análise dos dados recolhidos, a sessão pós-observação para a discussão e reflexão crítica sobre os acontecimentos observados e a identificação de aspectos positivos e aspectos a melhorar, a avaliação global do processo, tendo em vista o estabelecimento de ações e metas de desenvolvimento-aprendizagem. Um método de observação que tem vindo a ganhar adeptos em países anglo-saxônicos é o percurso de aprendizagem, que é chamado de Denning-Hawking, que envolve pequenos grupos de professores na observação de 7 a 10 minutos de várias aulas. O objetivo central destas visitas consiste em verificar como os professores ensinam e como os alunos aprendem. Comparativamente com o Denning-Hawking, o Learning-Hawking é mais formal, tem um foco definido, envolve os professores na observação e inclui discussões com os alunos. A elevada frequência de realização deste processo e das visitas traduz-se numa redução dos efeitos de distração dos alunos e no desconforto dos professores. O percurso de aprendizagem pretende implicar os próprios professores no desenvolvimento de comunidades de aprendizagem centradas na melhoria do ensino e da aprendizagem. Constitui uma forma de reforçar o contato entre o corpo docente e de estimular a reflexão, a partilha de práticas e a aprendizagem conjunta. A investigação revela que este processo é considerado particularmente útil pelos diretores das escolas e pelas equipes de observadores, proporcionando oportunidades de desenvolvimento profissional, individual e coletivo,
e uma imagem mais completa da forma como os alunos compreendem a sua aprendizagem. Os professores observados valorizam o percurso da aprendizagem, especialmente quando acompanhado de um feedback individual, e atribuem-lhe potencialidades no enriquecimento do seu conhecimento didático através do contato com estratégias utilizadas por outros professores em outras áreas disciplinares. Independentemente da forma que possa assumir, a observação de aulas deverá sempre integrar-se num processo continuado e contextualizado de desenvolvimento pessoal e organizacional, orientando por ideias claras e explícitas sobre o ensino e a aprendizagem. A observação de aulas cria condições para a discussão e a melhoria das práticas dos professores. Pois bem, chegamos ao papel decisivo do mentor ou supervisor. Então, esse mentor ou supervisor tem que ter a capacidade de ouvir. Então, a escuta atenta implica ouvir o discurso, pensar sobre o seu significado e planear possíveis respostas ou reações. Para que este processo decorra da melhor forma, o mentor ou supervisor poderá estimular o professor a falar mais, com o objetivo de clarificar ou aprofundar uma determinada ideia, utilizando os pequenos sons, palavras ou expressões, sim, pois, estou a ver, Ou repetindo alguma palavra-chave. Por exemplo, quando um professor diz entrei em pânico, a repetição da palavra pânico poderá levá-lo a falar mais sobre essa situação. Ajudar o professor a focar-se em determinados aspectos ou situações potencialmente mais importantes e relevantes. Por exemplo, lançando questões sobre um aspecto específico da conversa. Evitar alguns comportamentos ou situações que impedem ou dificultam uma escuta atenta. Passar o tempo a escrever o que o professor está a dizer. Não estabelecer contato visual com as pessoas que estão a falar. O pensamento vaguear para outros assuntos enquanto a outra pessoa está a falar. Inferir e concluir precipitadamente. Conversar numa sala com distrações ou ruído, Isso que atrapalha. A capacidade de questionar. O tipo de questionamento utilizado pelo mentor ou supervisor pode desencadear respostas tão diversas como, por exemplo, encorajar os professores a apresentarem as suas opiniões e justificações de forma livre e construtiva, ou, bem pelo contrário, levá-lo a se fecharem ou apresentarem as respostas que consideram corretas e aceitáveis, apesar de não corresponderem à verdade. Contudo, o estilo de questionamento a adotar deverá adaptar-se a cada professor em particular, ao seu estado de desenvolvimento profissional e à situação ou tema de escrutínio. Assim, cabe ao mentor ou supervisor conhecer os tipos de questões que poderão desencadear respostas produtivas ou comportamentos de defesa e tentar aferir a linha de questionamento a seguir de acordo com as reações dos inquiridos. A questão da linguagem corporal. Então, a linguagem corporal constitui outra forma de comunicação a que os mentores ou supervisores devem prestar atenção, pelas reações que, voluntária ou involuntariamente, poderá desencadear nos professores. As expressões corporais podem transmitir muitas mensagens, por exemplo, os movimentos com a cabeça, assentir e as expressões faciais, arquear ou enrugar as sobrancelhas. Podem evidenciar atenção e interesse por parte do mentor ou supervisor e estimular o professor a continuar a falar. A manutenção de contato visual também atrai a atenção e evidencia interesse pelo que está a ser dito pelas outras pessoas. Pelo contrário, o olhar fixo ou dispersivo, evidencia distração, aborrecimento e desinteresse. Durante uma reunião, os movimentos corporais transmitem muita informação, nomeadamente interesse e a vontade de participar, inclinação para a frente, abertura e receptividade, recostar-se no assento, desinteresse e aborrecimento, posição desleixada, defesa, mãos fechadas, honestidade, palmas abertas, ameaça, dedos apontados. E por fim, a observação de aulas como processo colaborativo. A observação de aulas constitui um processo colaborativo entre o professor e o mentor supervisor. Ambos devem desempenhar papéis importantes antes, durante e após a observação.
de forma a assegurar benefícios mútuos no desenvolvimento pessoal e profissional. A colaboração nas diferentes fases do processo facilita o estabelecimento de um clima de confiança mútua, sinceridade e respeito. Clima esse decisivo para a concretização das potencialidades formativas da observação de aulas. Então, pessoal, a gente vai dar uma olhada bem rapidinho aqui no quadro 3, que aponta os papéis a desempenhar pelo professor e pelo mentor ou supervisor antes, durante e após a observação. Então, antes da observação, o professor deve preparar-se para discutir com o mentor ou supervisor os objetivos da aula, as estratégias definidas, enfim, né, pessoal? Daí vocês podem fazer essa leitura. E o mentor ou supervisor, antes ele deve se clarifique, né, os objetivos da observação, encontre-se com o professor para discutir a mesma coisa, os objetivos da aula, as estratégias. Isso é antes da observação. Durante a observação, o professor tem que apresentar ao mentor e aos alunos, explicar o objetivo da sua presença na aula, e imediatamente após o final da aula, anotar as suas reflexões sobre a forma como a aula decorreu, sua posterior discussão com o mentor ou supervisor. O mentor deve diminuir ao mínimo a perturbação que sua presença possa causar, registrar as observações, né, as impressões e participar da aula apenas se for convidado. E após, né, o professor, juntamente com o observador, reconstruir o que aconteceu, relacionar os objetos previstos com a aula, preparar-se para refletir sobre o que considera ter ocorrido, o que gostaria de alterar e como situações atípicas que tenham ocorrido. Solicitar comentários e sugestões construtivas sobre os aspectos específicos, né? E o mentor, juntamente com o professor, reconstruir o que aconteceu, as mesmas considerações do professor, só que de forma contínua, né? E finalmente apresentar sugestões. Pessoal, então esse foi o primeiro capítulo e a gente vai continuar para finalizar aqui nossos estudos para o concurso, ok? Então um abraço e até a próxima.